quê? É meu aniversário. Mas- Gosto de gente, a gente não gosta de muvuca. Sim. Fala bastante com o pessoal local e com Falamos. viajantes, só que a gente filma pouco. É o ponto oficial de onde a gente vai passar o Natal, né? Depois de muitos quilômetros, Umas horinhas aí de estrada de chão, começa o asfalto. estamos pro asfalto, rumo agora? a São José. Só falta 24 quilômetros, né? Em asfalto assim vai ser rapidinho, diz uns 20 minutos, 30 minutos. Vamos ver se a gente chega nesse mercado logo, então. A meta de hoje é comprar muita comida, encher esse carro e voltar pra praia. Chegamos, onde tem comida. Nossa primeira parada aqui no Chedraui, né? Que é o mercado aqui do México. Antes de fazer as compras, a gente tá sendo bem inteligente dessa vez. A gente vai comer um frango. Já pegamos aqui um frango assado, 99 pesos. Pães. Fazer sanduíche. Aí a gente paga 100 lá no caixa, né? Tem uns caixas aqui dentro na parte dos restaurantes e tudo mais, a gente consegue pagar. E aí consome isso aqui dentro mesmo nas cadeiras. Então esse caixa aqui fica na parte dos restaurantes. E aí lá para saída tem os caixas normais. Então a gente consegue pagar por aqui e senta nas mesas aqui e come. Então dessa vez a gente vai encher a pança antes de fazer as compras, para não comprar um monte de coisa que não precisa. Sério, esse mercado é muito completo. Tem até a pia pra gente poder lavar a mão. Vou lavar o abacate lá também. Emprestaram uma faca. É um kit completo. Sanduíche de abacate com frango. A alegria de quem comeu Agora sim, já estamos nutridos novamente. um frango inteiro. Depois, sim, comemos frango inteiro. Eu tava com fome. Pois é, comemos tudo que pegou, comeu. Geralmente sobra, né? Pelo menos de noite. Sim, metade do geralmente um frango dá né? 2 refeições. Dessa vez só foi uma. Agora fazer um estoque de comida para passar mais uns dias na praia, certo? Certo. E a primeira parada é na parte de pastelaria, que na verdade é bolo, né? Pastel é bolo em espanhol. É bom. E isso porque É meu aniversário amanhã. E esse aqui eu ainda não experimentei. Tava bem na dúvida entre esse aqui com morango e amêndoa. Ou esse aqui, que eu já comi uma vez, é muito bom, de chocolate. E esse bolo aí é só pra você, então. É, né? Eu tô bebendo. O Thiago vai comer metade. Tá? Esse aqui dá uns 15 reais. Esse aqui sai 50, tem a opção aqui, um pouco ó, maior, que que é 105. 105. Que ficaria bastante bolo para 2 pessoas, né? E aí tem as opções bem maiores, que aí seria com mais gente. Mas a previsão é que a gente não encontre ninguém, né? De hoje para amanhã. Acho que não. E depois de umas 2 horas no mercado, a gente saiu com uma compra de 1.619,35 pesos mexicanos. Isso que a gente não comprou ainda tudo. Tipo grãos e tudo mais. Mas comprou bastante coisa, né? Vou abrir E aqui. também tem para uma festa, né? Pro meu aniversário. Acender aqui a luz. E então temos um bolo de aniversário que os morangos já começaram a cair aqui. Tenho que reposicioná-los. Não sei se esse aqui é bom, ainda não provei. Que é novidade. Tem queijo, tem cerveja, tem queijo de cabra, que eu amo queijo de cabra. Pra mim, da festa é o queijo de cabra. Tem um vinho argentino aqui que a gente tomou outro dia. Tem alguns pães pra gente comer, cortadinho com vinho. Tem granola que a gente gosta bastante. De almoço, meu aniversário será sushi de camarão. Então já compramos aqui o sushi também. Tem cogumelo, cebolinha, rapidez. Esse aqui é o presente do Thiago pra mim, que eu mesmo escolhi, de trufas. Que eu gosto muito de chocolate. Banana, pipoca, leite em pó, pastinha de feijão, um café. A gente toma café bem aguado, vou falar a verdade. A gente toma meio chafé, então ele dura muito tempo. Nosso último era um pacotinho desse assim, de Honduras. E agora estamos comprando aqui no México. Provavelmente o próximo é só lá No Canadá, talvez. talvez lá no Estados Unidos ou Canadá.
Amaranto, a gente esqueceu de ver se tinha outras opções. Compramos esse aqui. Amaranto, que falam que é bem saudável, né? É bom ter na dieta. E uma latinha de grão de bico e umas bolachinhas. É isso. Tem cenoura, batata. Vamos ver se a gente faz alguma coisa na fogueira. Tem cogumelo e ovos. Papel higiênico. Tudo isso aqui, aquele valor lá de 1.000 e pouco, né? Em pesos. Nem parece estrada isso aqui. Cuidado, tá? Chegamos! Gente, eu não imaginava que ia estar assim ruim a estrada. Nossa, foi off-road noturno dessa vez. A gente saiu lá da cidade, né, que é uma cidade grande. Teria que dormir, provavelmente não em posto, mas em alguma praça, alguma coisa perto da praia. Algum lugar de cidade. Um calçadão. E deu uns 20 quilômetros até aqui. Deu quase meia hora, né, mais ou menos, para chegar Estrada aqui. bem ruim no Estrada finalzinho, ruim. mas tá bom. A gente não sabe exatamente onde parou. A gente não gosta de chegar no ponto onde vai dormir de noite exatamente por isso, né? A gente não vê consegue ver onde que quase nada. onde tá que vai dormir, mas paramos aqui perto de uns matos. Perto de uma lagoa que fica em frente ao mar. Amanhã a gente vai descobrir direitinho como que é isso. Mas a ideia não era dormir na cidade, pra passar aqui o dia de amanhã, né? Comer bolo, fazer festa. E aí amanhã de manhã a gente reposiciona o carro mais perto da água pra a ficar gente melhor. vê como que é uma a vista mais praia. bonita. Vamos ver se a gente chegou num lugar bonito ou não. Boa. Bora dormir, descansar. Boa noite. Essa praia foi uma surpresa, porque a gente encontrou ela direto no mapa do Google Maps na função Earth, e não no aplicativo do iOverlander que a gente sempre usa ali de viagem. Como a gente chegou à noite, só agora de manhã a gente foi ver como ela é. Já trouxemos o Tortuga aí pra água. E olha quem veio aqui já. Do espero. Os dog. O que você quer, dog? Será que eles ganham ração? Ou eles são de alguém? Vocês são de alguém, é? Vamos dar ração, então. O pequeno dá com mais fome, mas ele é mais magrinho mesmo. Pode comer tudo. A gente colocou um monte esse grandão que fingiu que ia querer. Come tudo.
que você quer, Dor? Começar a armar a nossa sombra aqui. A gente É. até poderia armar o toldo, né? Mas a gente ainda não tem certeza que se vai dormir nesse pedaço que a gente tá, por conta da maré. É difícil a maré chegar tão perto, mas a gente não quer arriscar. Então a gente vai ficar de olho, já botou lá uma marcação, um palito ali na areia, para ficar de olho, acompanhar a movimentação da maré. E a gente vai armar o nosso toldo verde, que é mais leve, montável, né? Mais fácil de montar, desmontar, sim, do que esse aqui, que esse leva alguns minutos. O outro não, é só tirar o nó e enrolar tudo e jogar para dentro. E esse aqui também, o problema dele é que ele fez ele com uma lona muito pesada. É lona mesmo. E o outro é aquele... Como que é o nome do outro? É um tecido fininho. Um hipstop, né? Sim, que é impermeável e é fininho. Então com o vento, porque tem um ventinho aqui acontecendo. É pouco, mas tem. Uhum. Esse aqui vira uma asa, né? Então ele fica batendo bastante. O outro não, ele mexe. O outro é mais levinho, acho que vai ser mais de boa. Alguém se empolgou aí. Fogueira por mais de um dia. Cara, tem uma baleia enorme pulando ali. Uau. Eita, baleia dando show aqui no nosso quintal de casa. Carol ia entrar na água e viu a baleia pulando. Aham, tá super perto. Uau. Troncão aí agora. Acho que tá suficiente pra fogueira. Rapaz, De hoje. descansar. Valeu muito. Seguindo aqui no meu aniversário, depois de tomar até um banho de mar, que já tomamos banho de mar hoje. E depois um banho de água doce? Banho de água doce, já estamos limpos. Pós café da manhã, já passou um tempão, né? Hoje, agora já são... pero. Ah, um dogzinho. Esse é o pero dos pescadores. Chegou uma galera aqui pra pescar. Final de tarde aqui. Ah, é. Cadê ele? Tá Dog aí atrás. atrás cheirando a comida. Dog. E Chegou agora, uma galera, são o quê? Umas 4 horas da tarde? Por aí. 3 e pouco. Tá na hora de começar a fazer o sushi. Chegou. Meu cardápio de aniversário hoje é sushi de camarão. Que a gente comeu algumas vezes e eu amei. A gente pegou até um camarão um pouquinho maior. Né? É. E é um camarão já cozido, então é muito fácil, na verdade. A gente só precisa fazer o arroz, a alga é pronta também, né? Sim. Então mistura cream cheese no camarão, põe E o cebolinha? arroz aqui na alga e cebolinha. E aí põe um pouquinho do recheio e enrola essa bagaça, corta tudo em pedacinho e já tá pronto. E esse arroz aqui nem é um arroz japonês mesmo. Não. E funciona muito bem. Só não pode ser o arroz parboilizado, que ele fica soltinho. Esse aqui é aquele arroz que... Branco, né? Arroz é normal. o arroz normal, né? Que aí ele fica assim, grudado. Aí só pôr um pouquinho de açúcar, sal. A gente põe na hora do cozimento mesmo, né? O açúcar e o sal. E depois que apagou o fogo, depois que ele já secou, a gente põe vinagre. É, isso é tudo adaptação para fazer Adaptação mais pra ser mais rápido rápido. e no carro, né?
Porque Se tivesse um apartamento, uma casa... a aí primeira vez beleza, que mas- a gente fez bonitinho, que aí você tem que cozinhar o arroz, pôr numa travessa, e aí depois fazer essa misturinha de açúcar, sal e vinagre à parte, depois jogar por cima. Mas No final você lambuza lá fica tudo muito com parecido, shoyu e fica tudo muito com parecido mesmo. E bem mais fácil. Que é, dog? Esse aqui é um safado, esse cachorro. Ele veio aqui e se sacudiu inteiro. Ele tá todo molhado, cheio de areia aqui. Então vai ser um arroz crocante. Olha agora o que ele tá fazendo. Ele apoia a cabeça na minha perna. Tomei banho já, dog. Cheio de areia. Mas tá tão bonitinho, não posso tirar ele. Onde você... deitou. Ai, que safado esse cachorro. Bonitinho. Tá na mesa? Tá na mesa, pessoal. Obrigada. E depois de sushi, temos até bolo, hein? Tá na hora do bolo. Vamos ver se esse bolinho é bom. De morangos com amêndoas. Tá chique ele. Acendeu uma vela? A minha velinha de aniversário. É a vela de cheirinho que temos. Ó. Completo. Parabéns. Parabéns. Obrigada. E aí, esse bolo? Tá aprovado? Morangos com creme. Tá entre esse e o de chocolate. Acho que foi uma boa escolha. Pegar o nosso vinho para acompanhar esse pôr do sol que tá incrível. Finca Las Moras. Esse aqui, se você veio para comprar, pode comprar que é muito bom. Recomendamos. Muito bom mesmo. Tá bem.
Esse é o Gustavo. Nosso novo amigo. Ele toma conta aqui da região, que ele estava explicando pra gente que tem um terreno muito grande aqui de uma empresa, né? Que no futuro vai virar um hotel, provavelmente. Ele falou. Sim. E aí, lá pra ponta já tinham 2 caras que tinham tomado, né, invadindo o terreno da empresa, construído umas casas, aí depois disso a empresa mandou os seguranças tirarem e agora tem esse rapaz que fica tomando conta aqui. Gente boa. Veio aqui, ele veio pra, na verdade, pedir um cabo emprestado, né, pra fazer... Porque tem um carro ali que tava sem bateria. E ele falou que depois vai voltar pra trazer um chá pra gente. Como que é o nome do chá? Danúbio, não me recordo. Mas quando ele voltar a gente pergunta de novo. A gente pergunta de novo o nome pra ele. E ele falou que não tem problema a gente ficar aqui, que é tranquilo. E hoje já é um outro dia, já acordamos, já tomamos café, já fizemos um monte de coisa. Sim, e estamos aqui na edição do vídeo de amanhã, que é quinta. Armamos esse todo aqui pra dar uma variada. Esse aqui, porque ontem deu um pouquinho de trabalho aquele outro, porque a gente falou que era mais fácil, né? Eu falei, vamos abrir esse aqui. Trabalho igual e o vento não tá tão forte, né? Não, hoje tem menos vento que ontem. Então estamos aqui no nosso escritório, trabalhando, conversando com os locais. Isso que é legal da gente estar vivendo assim, né? Alguém comentou que a gente não gosta de gente. E é verdade, não deixa de ser uma verdade. Não, a gente gosta de gente, a gente não gosta de muvuca. Sim. Eu acho que a impressão que passa é que a gente acaba não falando muito com o pessoal. Mas é diferente, a gente fala bastante com o pessoal local e com viajantes, só que a gente filma pouco. É claro, a gente não vai ficar colocando a câmera na cara da galera, né? Que nem agora, a gente ficou conversando com ele e filmou, agora ele indo embora pra compartilhar essa experiência aqui com vocês. Né? Mas tem sempre essa troca, geralmente com os locais. A gente tá aqui de boa, veio o local, conversou com a gente. Às vezes a gente vai conversar perguntando, sei lá, que tipo de peixe é aquele que estava saltando, alguma coisa assim. Nos países, eu acho que desde o Equador para cima, da Bolívia para cima, a gente perguntava muito sobre segurança, então estacionava, ia conversar com alguém para ver se ali era seguro de parar, se estava tranquilo, se não ia incomodar. Sempre ia para algum lugar, né? Então, você inicia a conversa desse jeito, e aí o cara quer saber de onde você é, e aí você pergunta se ele vive lá há muito tempo, e aí vai... E aí vai mudando ali os assuntos vai conhecendo e tudo mais. O pessoal e os costumes, né? Sim, mas é uma verdade que a gente sempre evita estar num lugar onde está muito cheio de gente. Até porque onde a gente está? A gente não quer um carro do nosso lado fazendo barulho de música alta, né? Já que tem uma praia tão grande para escolher um lugar só pra gente, por que vai parar em uma praia pequena, cheia de gente? Pois é, olha aí. Só pra gente, praticamente. E assim tem sido nossos dias aqui nessa praia. Vendo algumas baleias no mar, trabalhando um pouco aqui na sombra, curtindo a vida. Muito bom esse show. Todo dia aqui no quintal. Acho que ele tá trazendo o chá pra gente. Ali é o Gustavo, o cara que cuida aqui. Gente boa. Pausando as edições pra conversar com ele. Saúde! Esse é o chá que ele trouxe. E aí, vai não? Rico? É de Damiana? O nome é muito bonito o olor. Tem um cheirinho de mel. Parece miel? Não, O odor. Não sei se ele adoça também. Rico. Sim. Muito assim rico. Você come? Bem gostosinho mesmo, hein, esse chá. Sim, come inteiro. Tá docinho. Não sei se ele adoçou com mel. Sim. Cheiro bom. Cheiro. Agora ele tá conversando com o Gustavo. E esse dog safado, você é safado, hein, dog? Eu acho que ele pulou aqui no carro enquanto a gente tava lá. Eu cortei uns pedaços de queijo e cenoura. Peguei um pedaço de queijo de cabra, chique, caro, que a gente nunca compra. Cortei, deixei aqui e pensei, não vai pular aqui, né? Pulou, puxou, jogou no chão e comeu metade. Ó, quanto sobrou agora de queijo de cabra? Quase nada, ele comeu tudo. Não sei nem se dá pra salvar. Eu não sei não. Cadê danado? É você mesmo. Lá se foi o Gustavo.
Thiago foi lá pegar uma água, porque ele vai dar água ainda pra gente. Ele falou que ele trabalha aqui, né? E vão repor as comidas amanhã dele, então ele vai receber tudo de novo. Água, comida, ele vai repor, vai dar um galão de água pra gente. Alguém ficou, né? Ficou lá, amigo de novo. Psst. Vem aqui, vem. A gente fez as pazes. Tá muito perto. Ah, não é com pouquinho também. Já rebanei. Mas dessa vez tá incrivelmente perto. Você vê que tem duas? E vimos nossa primeira baleia assim tão próxima. A gente já viu várias aqui, né? Mas essa aqui tá muito, muito perto. É tão impressionante isso que eu até parei aqui de editar o vídeo. Tá um show muito na nossa porta, eu tô impressionada. Aqui. Aí de novo, Thiago. A gente vibra a cada saída dela na água. Tá fazendo barulho, a gente tá escutando barulho de baleia agora. Dando a baforada, né? Chegamos em outros níveis aqui. Tá muito perto. A gente já ficava impressionado com ela longe, agora ela perto assim. Agora sim, bom dia, oficialmente. Depois, nossa, aconteceu tanta coisa. E que horas são? 9, 10? Umas 10 horas já. A gente então tomou café da manhã com o nosso amigo, Gustavo. Sim, deu tempo de ver pôr do sol. Tava um frio, gelado. Nascer do sol. Nascer do sol. Gustavo veio, trouxe um monte de comida pra gente. É, muito legal. Bater um papo. Sim, deu para entender melhor como que é a vida aqui no México, né? A gente foi perguntando várias coisas, ele foi respondendo, a gente falou do Brasil. Bem legal conhecer o pessoal. Essa troca, né? E agora vamos se arrumar aqui, né? Arrumar tudo. Eu tava até terminando de editar o vídeo, que a gente vai voltar pra cidade e depois comprar mais coisas para abastecer o carro, né? Que a gente fez uma compra grande, mas não comprou ainda tudo. Como tinha o aniversário da Carol, a gente comprou muita coisa pro aniversário, né? Então ficou uma compra cara, mas com coisas mais especiais. Trufas. Agora a gente tem que comprar coisa mais normal mesmo. Arroz, dia coisas normais. E depois de 2 noites super tranquilas e praticamente 3 dias aqui na praia, né? Sim. Tá na hora de seguir. Ah não, 3 noites. A gente dormiu uma lá perto do mato e 2 aqui na areia. Muito bem. Tchau, cachorros. Estão um dia. Então vamos. Já entramos na água hoje, já tomamos uma ducha. Banho. Estamos prontos para seguir. Eita. Acabando, mas tá indo aos poucos. Acho que foi, hein? A areia fofa é o seguinte, é não deixar cavar. Então, tanto na arrancada quanto na frenada, você vai bem suavezinho. Para na arrancada, se você arrancar com muita força, ele já cava ali e já faz um montinho na frente do pneu e para trás, né, nos pneus traseiros. E aí não sai do lugar. E na frenada a mesma coisa, se você frenar muito bruscamente, ele meio que dá uma cavada ali e depois para sair só indo para trás, né? Mas beleza, depois de dar umas resinhas e um pouco no reverso e ir para frente, a gente conseguiu de boa. Isso tudo a gente está fazendo com reduzida. Para quem não sabe, a Defender tem o 4x4 integral, então a todo momento ela está com as 4 rodas girando, né, com força do motor. E aí aqui no meio tem uma caixa de transferência. Nessa caixa de transferência a gente consegue engatar um segundo câmbio que aí reduz, então deixa com muito mais força, né, as engrenagens, ou que bloqueia essa caixa que aí é um diferencial. Então a partir do momento que a gente bloqueia esse diferencial, vai 50% da força do motor para o eixo dianteiro e 50% da força do motor para o eixo traseiro.
Então, para quem não sabe, o diferencial ele funciona para você conseguir fazer a curva. Quando você faz uma curva, a roda que está para dentro da curva, ela gira menos do que está para o lado de fora. Então a roda que está do lado de fora tem que dar mais giros para conseguir acompanhar o percurso maior, né, do ângulo que ela faz, enquanto a roda que está para o lado de dentro da curva, né, a parte mais fechada, gira menos. O diferencial serve exatamente para isso. E aí o diferencial central também serve para isso. Então, se tiver uma roda suspensa, toda a força do motor, por conta do diferencial central, vai para essa roda. Aí, quando você bloqueia o diferencial central, divide 50% para frente, 50% para trás. Então, vamos supor que a roda do carona frontal ali tá patinando. Se o diferencial central não tiver bloqueado, toda a força do motor vai para ela, para essa roda que está patinando, e o carro não sai do lugar, mesmo estando já com o 4x4 engatado integralmente. Agora, quando a gente bloqueia esse diferencial, o 50% que está indo lá para frente vai para essa roda que está livre, e o outro 50% vai para o eixo traseiro. E aí, se tiver alguma roda com aderência ali atrás, vai fazer o carro tracionar e andar. Muito bom. Quem tá aqui? Os cachorros vieram junto? O Sol grandão. Você tá doido para arrumar um lar, mas ele já tem Aqui, casa. ó. Notícia que ele entra, hein? Nossa, bonito. E alguém já tá pronto aqui pro Natal. Nosso café da manhã favorito para véspera de Natal. Nosso enfeite de Natal. Assim que a gente vai usar ele depois. Thiago vai sujar nossa meia natalina. E hoje, como a gente falou, é véspera de Natal. A gente vai passar só nós dois, né, aqui. Não sabemos ainda se vamos nessa praia especificamente. Esse será o nosso Natal. Eu e o Thiago. Vai ter na praia. Comida gostosa que a gente vai mostrar pra vocês, mas bem tranquilinho. O ano novo provavelmente a gente encontre mais pessoas, né? A gente vá pra civilização, mas o Natal vamos passar a gente. E para os nossos preparativos aqui de Natal, já vou começar a fazer para dar tempo de gelar. Então, eu comprei no mercado essa massa de torta, olha que legal. Ela já vem pronta, é uma massinha. E minha ideia é fazer um mousse de chocolate, colocar framboesa e chocolate branco. E aí eu tô apelidando isso de torta franui. Quem não conhece o doce franui, a gente conheceu lá na Argentina. E é uma framboesa, né, no chocolate branco e preto. E é muito bom, então vou tentar fazer um negócio parecido com isso na versão torta. E outra coisa que a gente tem aqui de Natal, além dessa nossa meia, que a gente pegou no supermercado, a gente tem umas luzinhas aqui, solares. A gente tinha no começo da viagem, só que elas quebraram. Aí eu comprei essa aqui pela Amazon. Depois, se alguém quiser, eu mando o link também. É legal que ela não usa energia elétrica, né? Só essa plaquinha solar e dura bastante tempo. Então, à noite a gente vai deixar o carro enfeitado. Como tem que ficar agora batendo para isso aqui virar clara em neve, clara de ovo e açúcar, eu vou sentar ali, porque vai demorar esse negócio. Parece que agora, ó, não tá caindo. Muitos minutos depois, apreciando a vista, continuar lá fazendo.
assim, a gente tá limpo, pronto pra nossa festa de Natal. Uhum. Só estamos agora indo até lá, né? Até o nosso ponto Próximo oficial. destino, né? É. Vamos ver como é que vai ser esse novo lugar. Aqui tem bastante espinho, vários cactos. Até pra passar com o carro, que tá meio ruimzinho. Vamos ver se lá dá pra gente conseguir ficar com a porta aberta, bem de frente pro mar. Mas Fazer uma fogueira ali mais fazer uma pra noite. fogueira à noite. Vai ser gostoso. Chegaremos ao destino. Estacionamos O agora. ponto oficial de onde a gente vai passar o Natal, né? Sim, vamos armar tudo aqui, começar a fazer comidas de Natal, terminar aquela torta delícia. A gente chegou, na verdade, no ponto do Vai Overlander, que é lá embaixo. Que é aqui onde a gente consegue ver os tetos dos motorhomes. Mas pra lá tá muito cheio. Tá Aí, muito cheio, a gente ia ter que parar atrás de um motorhome, ia ficar sem vista pro mar. E olha isso aqui. pois é, aqui a gente tá com vista privilegiada. A gente tá uns 3, 4 metros acima ali do nível da areia. E tá com a praia toda só pra gente, pelo jeito, né? Sim, por isso que temos o Tortuga, pra chegar assim nesses lugares mais exclusivos, né? Com vista e tudo mais. Mas vai ser bem massa. gostoso aqui, Sim. ó. Continuando a torta. Então esse aqui é o mousse. Ele tá bem, ó, firminho. A ideia agora é colocar a framboesa aqui em cima. E depois o chocolate branco, vou misturar com um pouquinho de creme de leite e jogar aqui por cima para dar o franui, que vai ser o chocolate preto, a framboesa e o branco por cima. E essa base aqui que já estava pronta, né? Que é de bolacha de chocolate. E ficou assim. Não filmei o processo de eu colocando, porque eu tava falando com a minha avó. É quase Natal, então a gente tá aproveitando que a gente veio pra essa praia e tem um pouquinho de sinal, matar a vontade da saudade da família. E agora a ideia é colocar esse chocolate branco com creme de leite por cima, assim, pra ficar bonito. Era pra ficar comendo chocolate branco, mas como ainda tem bastante e a gente gosta bem cheinho de coisa, né? Estamos bem completo. Então a gente vai colocar todo o chocolate branco, vai perder o efeito riscado aqui, mas tá tudo certo, porque é só a gente mesmo aqui, a gente vai comer e vai gostar. Para nossa ceia de Natal, já tá aqui picado as coisas pra gente comer com a nossa lula. Tá ali. É tipo arroz com polvo, né? Tipo arroz com polvo. Levanta aí a lula pra gente ver. Ó. Tem que estar cor de lula. Vamos deixar mais tempo na pressão dessa vez, que nem deram de dica. E vamos tentar dar um susto dela na água fervente também. A panela de pressão ficou doida ali atrás do Thiago. Espera sair a pressão sozinha. Será que a gente colocou muita coisa? Vocês sabem que a nossa panela é minúscula, né? E aquelas patas estão maiores que o normal. E a gente começou a acender a fogueira aqui, porém não estudou muito bem o vento. O vento tá mandando a fumaça direto para dentro do carro. Então acho que a gente vai fazer um planejamento melhor e mudar esse início de fogo ali pro outro lado.
E aqui no México tem uma cervejaria que chama Bohemia, que não é a mesma do Brasil, mas acho que é outra marca, né, com o mesmo nome, que fabrica só na novembro e dezembro, então só na época natalina, essa cerveja Noche Buena. E a gente comprou para experimentar. É boa até, a gente achou que ia ser melhor. É tipo uma cerveja preta, né? É, um pouquinho mais suave que uma cerveja preta. Os amigos argentinos, eles tinham falado que é feita com uma flor especial, tudo mais, que só dá nessa época do ano. A gente não tem certeza, mas foi legal para experimentar. Interessante. Uhum. Cerveja Noche natalina. Buena. Um brinde. Saúde, Feliz Natal. Parece macio esse polvo, hein? Polvo não, lula, né? Lula que parece polvo. Olha, eu acho que acertamos dessa vez, tá bem macio. E quanto tempo na pressão ficou então? Esse aqui eu acho que ficou uns 40 minutos. Epa! Vai e vem. E depois de algumas horinhas, então, nossa janta tá pronta. Morrendo de fome. Arroz com lula que tem gosto de polvo, Tem gosto né? de polvo. Uhum. A cara tá boa, hein? E o arroz com polvo tava uma delícia, mas a Carol tá doida pra comer essa torta. Pra mim isso aqui é o prato principal. Consigo tirar, que a parte de cima ficou bem macia, bem molinha. E a parte de baixo meio crocante. Isso. É, não sei, um pedação de torta, mas tá bom, né? Aqui no meio do caminho. Ah, ficou pra baixo. O quê? A parte da base. Saiu tudo errado. Olha que bonito esse pedaço. Primeiro pedaço. Mas, ó, olhando aqui dá pra ver que tá bonito. Uhum. Tá uma cara boa essa torta. E hoje a gente come o que sobrou de ontem, né? Então ainda tem meia torta. E acho que a gente não falou ontem se tava boa ou tava ruim. Bom, sou suspeita que eu que fiz, mas eu acho uma delícia. Tá muito boa, sim. Ontem já foi praticamente a metade. E aí agora de manhã a gente vai comer Mais um pouquinho. um quarto e aí sobra mais um quarto pra hora do almoço. Isso. Muito bom. E aí, garoto? Epa. Aproveitar o finalzinho da manhã cheio de vento para dar uma volta pela praia. E aí, usando moletom na praia? Pois é, nossa, tá um frio. A gente parou bem ali, né? E aqui é o ponto onde tá os outros motorhomes. É bicho do mato. E esse aqui é o pedacinho mais movimentado, né, dessa praia Cerritos. Uma cidadezinha, né? Tem construção, tem hotel, bastante hotel. Vários turistas. Dentro da água um monte de gente. E a gente segue aqui.
Agasalhado. E nessa parte aqui perto das pedras tem várias cabaninhas aqui de aluguel de prancha, né? Carol até perguntou em uma várias. delas quanto custava. Essa aqui tá 400, né? Mas tinha uma outra por 300 por Sim, dia. Por dia a prancha, né? Uhum. E fora isso tem vários barzinhos, restaurantes. Aqui é bem movimentado mesmo. É, daqui é bem turístico, a gente vê muito americano. Você escuta, né? Muito o inglês. Uhum. E hoje é Natal, né? E tá. O pessoal Tá tá de bombando. férias, né? Nessas 2 semanas aí, pelo jeito. Preparativos para o nosso almoço de hoje. Fazer uma linguiça na churrasqueira. Churrasqueira não, né? Na fogueira. Na fogueira. Nossa, 1000 anos que a gente não faz isso. De linguiça. É linguiça ou salsicha? Eu acho que é linguiça que a gente vai comer tipo hot dog, né, pessoal? Essa grelhinha. E para acompanhar, eu fiz um guacamole. A ideia é comer no sanduíche mesmo, né? Com a salsicha. Salsicha diferente. É, não é bem linguiça, é tipo uma salsicha gorda. E tá bom. Pão e guacamole, né? Que acompanha. Acho que metade é o suficiente para um pão, né? A gente precisa admitir que não fomos fãs disso aí, não. Ficou ruim. Tinha tudo pra ficar bom, mas ficou ruim. Na verdade, ele não é que ficou ruim, acho que ele ficou certo, mas ele é muito gorduroso, a gente não curtiu não isso aí. É, eu tava imaginando que fosse tipo uma linguiça, tipo um choripã, né? Uma linguiça com pão, mas esse era tipo uma salsicha. A salsicha é bem gordurosa. Nem tem mais torta aí. Muito boa, cara. Acho que vai bom. Quer entrar. Pode vir, vem. Vem. Ó, que depois vai dar um impulso aí. Eita, ó! Entrou! Não pode, cara. Ah, ele quer ir embora com a gente! Ó. Coitado, só fica atiçando você. Você não pode, você não cabe no carro.